Então vamos lá, bom dia 800B. Olha só gente, a prova ela foi dividida, né, por causa dos tempos, então 10 questões no primeiro, 10 no segundo, valendo meio ponto cada uma, 20 questões, totalizando 10 pontos. Se vocês perceberam, as questões valiam 5 pontos, por quê? A plataforma não me permite dar uma pontuação menor do que 1, né, o meio, 0,5. Ela só me permite trabalhar com um número acima de 1. Então, eu fiz a prova valendo 100 pontos, e cada questão, em vez de valer meio, valia 5, tá? E aí a gente somou, a primeira parte com a segunda. Quem tirou, por exemplo, 78 de 100, 7,8. 85 de 100, 8,5, tá? Eu acho que ficou claro para vocês. A média é a mesma coisa. Somar a prova, somar o teste e dividir por 2, tá? Eu quero que vocês confiram, eu vou fazer a correção oral com vocês duas, né? Já que só tem vocês duas aqui no momento. Vou fazer a correção oral e quero que vocês me sinalizem. A Vinícius chegou. Bom dia, Vinícius. Que vocês me sinalizem se tem alguma coisa corrigida errada, algum somatório errado, tá? Questão certa, tá lá o ponto, 5 pontos, questão errada, não tem a pontuação. E vou explicar para vocês algumas coisas que eu observei durante a correção das questões discursivas, tá? Onde foi que vocês erraram, tá bom? Então, vamos lá, eu vou lendo aqui com vocês. Eu vou apresentar a tela, tá? É o rascunho que eu tenho aqui da prova, eu vou lendo com vocês. Então, vamos lá. Cadê? Então, a primeira parte, tá? No interior de alguns ossos, nós encontramos a medula óssea vermelha, né? Ele é responsável pela formação de células do sangue, letra C, a primeira. A segunda, a medula óssea amarela, ela é que serve de reserva de gordura. Presta atenção que muita gente errou, tá? Confundiu essas duas. A vermelha, a produção de células do sangue, e a amarela é uma reserva de gordura. A terceira, quando há necessidade, certos sais são liberados dos ossos para serem liberados em outras partes do corpo. Isso funciona, acontece porque os ossos funcionam como reserva de cálcio, tá? Letra A, número 3, letra A. Quarta, reveste superfícies articulares, ou seja, articulação, reveste, cobre, facilitando o movimento e atuando como amortecedor de choques mecânicos. A frase acima refere-se ao tecido cartilaginoso, que forma a cartilagem que recobre os ossos nas cápulas articulares, tá? Então, letra B, cartilaginoso, na número 4. 5. Os músculos envolvidos no deslocamento do corpo e nos movimentos do sistema digestivo são, respectivamente, quando a gente pede o respectivamente, espera aí que tem alguém aqui, Gustavo. Bom dia, Gustavo. Quando a gente pede respectivamente, é porque a ordem da pergunta ela tem que estar na ordem, a ordem da resposta tem que estar na ordem da pergunta, tá? Então, primeiro eu quero o deslocamento do corpo, ou seja, um músculo estriado esquelético, e o segundo do sistema digestivo, é o músculo liso ou não estriado. Então, número 5, letra A. 6. O alimento passa do esôfago para o estômago como resultado de uma onda peristáltica, né, o peristaltismo, o movimento do tubo digestório. Assinale a alternativa que mostra o tecido responsável pelo movimento peristáltico. É o tecido muscular liso ou não estriado, tá? A deglutição e o peristaltismo, o movimento do alimento no tubo digestório, ele é involuntário. Eu não preciso ficar pensando para que ele ande dentro do meu tubo digestório e para aconteça a digestão, né? Mesmo dormindo ali acontece. Então, é um ato involuntário. Então, é o tecido muscular liso ou não estriado. Letra B de bola. 7.
Os músculos têm propriedades que permitem a contração e relaxamento. Enquanto um músculo contrai, o outro relaxa e vice-versa. A propriedade do músculo de se distender e voltar ao tamanho anterior, tá? Então, a propriedade que ele tem quando ele se distende e volta ao tamanho anterior é a elasticidade, número 7, letra B, tá? Voltar ao tamanho é a letra B. Elasticidade. Oitava. Tem aqui, então, os desenhos das fibras musculares, né? E o órgão, para poder situar vocês. 1 está ligado no coração, 2 no bíceps, 3 no estômago. Então, com base nas gravuras, a classificação correta dos músculos estará em 1 é o estriado cardíaco, 2 estriado esquelético, 3 liso ou não estriado, letra C de casa. 9. Considere os tipos de fibras musculares e as ações. Então, o primeiro é o estriado cardíaco, o segundo o esquelético e o terceiro é o liso. E aí ele pede para fazer uma associação com o tipo de contração, tá? Então, o número 1, estriado cardíaco, é uma contração involuntária e ritmada, letra C. Número 2, estriado esquelético, é uma contração voluntária e vigorosa, letra B. E o número 3, liso ou não estriado, é uma contração involuntária e lenta. Então, a ordem é a letra D de dedo, onde está associado a fibra e o tipo de movimento. 10ª, considerando os músculos. Liso ou não estriado, responsável pelo peristaltismo. Peristaltismo, movimento do estômago, né, do tubo digestório. Estriado esquelético, responsável pelo movimento do esqueleto. E o estriado cardíaco, responsável pelos movimentos de sístole e diástole, ou seja, a contração do coração. Precisam estar em pares antagônicos, ou seja, músculos antagônicos. Somente os músculos estriados esqueléticos, número 2, somente, letra B. 11. A pele possui algumas estruturas localizadas que auxiliam diversos órgãos, tá? Só um minuto. Cadê? Aqui. Tá, deixar aqui aberto. A pele possui algumas estruturas especializadas que auxiliam diversas funções do corpo. São chamadas de anexos, incluem pelos, unhas e glândulas sebáceas e sudoríparas. Sobre as glândulas, marque a alternativa correta. A glândula sebácea possui a função principal de lubrificar pele e pelos, tá? Letra B, a número 11. 12. Diferentemente dos outros sentidos, o tato apresenta receptores espalhados por todo o corpo e não apenas em regiões específicas, como, por exemplo, a visão, que somente está localizada na região ocular. Esse sentido permite aos vertebrados e invertebrados reconhecer estímulos de letra C, dor, calor, pressão e outros. Por que as outras estão erradas? O tato não percebe cor e não percebe luz, tá? Número 13. Imagine que um ser vivo nasceu sem nenhuma terminação nervosa livre. Que sensação ele não sente? A dor, D de dedo. 14. Ao colocar a mão em uma panela, por exemplo, logo percebemos se ela está quente ou fria, tá? Aí eu quero saber com vocês qual é o corpúsculo responsável por isso, tá? Letra D, corpúsculo de Ruffini. 15. Podemos dividir a pele em camadas principais, epiderme e derme. A camada mais superficial é a epiderme, que é formada por tecido epitelial, letra E. 16. A derme é uma camada da pele localizada logo abaixo da epiderme. Eu quero a alternativa incorreta sobre essa camada. É a letra, deixa eu ver, vascularizada, tá certo? Camadas. A letra D de dedo. As células apresentam-se mortas e ricas em queratina. Está errado. Essa característica é da epiderme, tá? Então, número 16, letra D. Agora, vamos para as questões discursivas, que é onde pode aparecer dúvida de correção. 17. Nas articulações existe uma cápsula com um líquido
e uma cartilagem. Eu explico a importância dessas estruturas, gente, a importância destas duas estruturas, o líquido e a cápsula. A maioria de vocês só me respondeu uma coisa, tá? Que era para proteger, que era para lubrificar, eu quero das duas. O líquido, ele age como um lubrificante, o nome já diz, para permitir o movimento, o deslizamento. E a cartilagem, ela protege a extremidade do osso contra atrito e desgaste, tá? Então, tinham que ser as duas coisas. 18. Determine outras duas funções dos ossos além das citadas, ou seja, eu cito para vocês na questão, no enunciado, sustentação e proteção. Eu peço outras duas além dessas. Então, a gente vai ter reserva de gordura. Isso lá no começo da prova, eu dou, né, essa dica para vocês, quando eu faço questões sobre ossos. Quando eu pergunto função de medula óssea amarela, medula óssea vermelha, reserva de gordura, reserva de sais minerais, quando eu falo do cálcio, formação de células sanguíneas, tá? Então, eu tenho, além de sustentação, proteção, eu tenho movimentos, locomoção, produção de células sanguíneas, reserva de gordura e reserva de sais minerais. 19. A cor da pele. A substância é a melanina. Ponto, não tinha dúvida. E a 20. Preste atenção que muita gente errou na 20, tá? A pele é o revestimento do corpo que, quando exposta ao sol, escurece, fenômeno denominado bronzeamento. Ok. O bronzeamento é uma forma de proteção, uma reação aos estímulos. Para vocês me explicarem por que ele é uma forma de proteção, uma reação, né? Porque quando nós pegamos sol, aí entrava a palavra mágica, falar da melanina. Quando nós pegamos sol, aumenta a produção de melanina para proteger a pele dos efeitos da radiação solar, tá? Um monte de gente botou para mim assim, porque a pele, ela escurece, o bronzeamento é uma defesa, mas não me explicou. Repetiu, foi redundante, o que já tinha no enunciado da questão, tá? Então, a explicação. Por que o bronzeamento é uma proteção, né? Aí teve um monte de gente que botou, é uma reação à radiação solar, tá? Mas por quê que ele é uma proteção, uma reação? Porque quando pegamos sol, é estimulado o aumento da produção de melanina para impedir, para diminuir, para absorver os efeitos da radiação solar sobre a pele, tá bom? Eu vou fechar aqui o documento, vou voltar aqui com vocês, deixa eu fechar aqui. Então, bom dia, Isabela. Eu tenho, né, essas questões que eu queria que vocês olhassem e me dissessem se existe alguma dúvida de correção, se houve alguma correção errada, principalmente se vocês têm alguma dúvida na parte discursiva, né, que é a que gera mais dúvidas. Se tem alguma correção errada, se alguma nota está errada, se eu deixei de corrigir alguma questão. Existe, gente? Eduarda está direito, Isabela também está direito. Tá. Gustavo e Vinícius, tem algum erro de correção na prova de vocês, ou está tudo direitinho? Vinícius, não. Gustavo também não. Então, tá bom. O gabarito está aqui e está lá no chat, tá? Vocês confiram, média, soma nota da prova, soma do teste, e aí vocês têm a média, tá bom? Então, amores, já que não tem dúvida, já são 10h39, vocês têm que ir para outra aula, eu vou encerrar aqui com vocês, e mais daqui a um pouquinho eu vou editar a aula colocando a live, se vocês tiverem alguma dúvida de correção, principalmente nas questões discursivas, para vocês poderem ver a explicação e rever, tá bom? Eu vou fechar aqui, tá? Até segunda, fiquem com Deus.